aí, pessoal, beleza? A gente vai começar falando sobre substâncias. O que é uma substância? Então, substância é uma porção da matéria com composição fixa formada por apenas um componente, tá? Uma substância, ela pode ser simples ou composta. Como assim ela é formada apenas por um componente? Você vai ter por toda a sua extensão apenas átomos ou apenas moléculas ou apenas íons de um tipo, tá? Vamos analisar aqui uma substância simples. Substância simples. Por todo o recipiente você vai ter apenas um tipo. E a simples, ela é formada por apenas um tipo de átomo, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, no recipiente fechado, somente átomos de hidrogênio. Você tem o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele separado sozinho, se só tiver gás hidrogênio, ele é considerado uma substância? É, sim. E ele é uma substância simples. Por quê? Porque ele é formado por apenas átomos de hidrogênio, tá? E aí a gente tem a substância composta. Substância composta, a gente vai ter por toda a extensão somente uma substância, óbvio, né? Só que ela vai ter átomos diferentes, ela é formada por mais de um tipo de átomo, tá? Por exemplo, se a gente tiver em um recipiente fechado, água pura, somente molequinhas de H2O. Nesse caso, a gente tem uma substância composta. Por que substância composta? Porque ela é só, por toda a extensão só tem moléculas de água, mas a molécula de água é formada por dois elementos químicos diferentes. Então, substância simples, apenas um tipo de átomo. Substância composta, dois ou mais átomos diferentes. Tá? Então, vimos aí que temos várias substâncias, né? E quando a gente tiver no mesmo recipiente duas ou mais substâncias diferentes, aí a gente vai ter as chamadas misturas, tá? O que vai ser uma mistura? Vai ser quando a gente tiver duas ou mais substâncias juntas, tá? Por exemplo, o ar que a gente respira, o ar atmosférico. O ar atmosférico, ele tem gás nitrogênio, gás carbônico, gás oxigênio e uma série de outros gases. Então, o ar atmosférico é uma mistura. O refrigerante que a gente bebe é uma mistura? Tem o gás, tem água, alguns tem suco. Então, é uma mistura? É, tem várias substâncias ali, tá? Por exemplo, o álcool etílico. O álcool etílico, ele tem o álcool, ele tem água, então é uma mistura? É. Então temos várias misturas, tá? E aí a gente tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? A mistura homogênea vai ser a mistura que vai apresentar apenas uma fase visível a olho nu. Um exemplo é o ar atmosférico que eu falei agora. Você consegue ver passando aí, passou um gás nitrogênio, olha aí o gás oxigênio. Então tem como você separar a olho nu? Não. Então é uma mistura homogênea. A água que você bebe, a água, você olha lá, você consegue ver os sais minerais que estão dissolvidos ali na água? Não. É uma mistura? É. Tem só molequinha de água? Não. Tem bicarbonato, tem vários sais minerais
dissolvidos na água que a gente bebe. Então ela é uma mistura? É. Mistura homogênea. A gente não consegue identificar ali as substâncias que estão ali. Tá? E aí a gente tem as misturas heterogêneas. Estou escrevendo errado aqui. A gente tem as misturas heterogêneas. Mistura heterogênea, a gente vai conseguir perceber a olho nu as substâncias. Por exemplo, quando você vai fazer um macarrão na sua casa, você não coloca água para esquentar, você não coloca um pouquinho de óleo, você não consegue perceber exatamente aonde que o óleo está ali. Você tem lá água e você tem o óleo. É uma mistura? Sim, é uma mistura heterogênea. Você consegue perceber o óleo, você consegue ver a fase do óleo e a fase da água. O refrigerante, por exemplo, quando ele está aberto, você não consegue ver as bolinhas de gás saindo. Então é uma mistura heterogênea, você vê a fase gasosa e a fase líquida, né? Então temos vários tipos de misturas. Então, só para fixar, mistura homogênea, a gente vai ter só uma fase visível a olho nu. Mistura heterogênea, nós teremos duas ou mais fases visíveis a olho nu, tá? Só para você não esquecer, cai muito mistura heterogênea, por exemplo, o leite. Se você olhar o leite assim, no copo branquinho, né, você consegue identificar ali as substâncias diferentes? Não, só que o leite ele é considerado uma mistura heterogênea. Sabe por quê? Porque se você olhar a nível microscópico, ou seja, se você pegar um microscópio e for olhar o leite, você vai conseguir perceber mais de uma fase. Então, uma mistura heterogênea. O nosso sangue, quando você tira sangue lá, você não vê lá um vermelho meio escuro, só vê uma fase, não é? Mas se você for olhar no microscópio, você vai ver mais de uma fase. Então, o sangue também é uma mistura heterogênea, não esquece disso, tá bom? Veja bem, observa esse gráfico aqui. Esse gráfico é de uma substância pura, ou seja, por toda a extensão só tem moléculas ou átomos de um tipo de substância, tá? Então nós temos aqui um sistema, uma substância pura. Veja bem, o gráfico de aquecimento de uma substância pura. Aqui você tem estado sólido, aqui você tem o ponto de fusão, que é o momento que passa do sólido para o líquido, né? Então você tem nesse momento sólido mais líquido, e o que você tem? A temperatura permanece constante. O gráfico aqui é a temperatura pelo tempo, tá? Então você tem que a temperatura permanece constante, tá? Ela não vai sofrer variação durante a mudança de estado físico do sólido para o líquido. Aí vai subindo, né? Depois que você só tem líquido, aí vai subindo a temperatura, aí você chega no ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É a passagem do líquido para o gasoso, tá? O que vai acontecer aqui? Durante toda essa passagem do líquido para o gasoso, a gente teve que a temperatura permaneceu constante, né? Então, substância pura, ponto de fusão e ponto de ebulição, a temperatura permanece constante, ok? Então, gráfico de substância pura, tá? Quando nós estivermos aquecendo uma mistura, o gráfico de aquecimento dela vai ser da seguinte maneira: durante a passagem do sólido para o líquido, você vai ter uma mudança na temperatura. Você vai sofrer uma variação na temperatura. Daí a gente nem fala mais ponto de fusão. Tá vendo que a gente teve uma mudança aqui na temperatura? A gente chama de faixa de
fusão, tá? Que é quando passa aqui do sólido para o líquido, mas sofrendo variação da temperatura. Então a gente tem aqui variação da temperatura porque é uma mistura, tá? E isso acontece também no ponto de ebulição. A gente nem chama ponto de ebulição, a gente chama de faixa de ebulição, tá? E aí você tem variação na temperatura aqui também, da mesma forma, tá? Então nós temos um gráfico de aquecimento de uma mistura. Ela vai sofrer variação na temperatura durante a mudança de estado físico, tá? E nesse caso nós vamos ter dois tipos específicos de mistura, tá? A gente vai ver agora a mistura eutética. Na mistura eutética, a gente vai ter o que? A gente vai ter lá a curva de aquecimento, ó, tá no estado sólido. Aí durante a mudança do sólido para o líquido, ela vai permanecer constante. E aí vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. E quando chegar na mudança do líquido para o gasoso, ela vai sofrer uma variação, tá? E aí vai e passa para o estado líquido. Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem o ponto de fusão constante, a temperatura de fusão constante, mas na mudança do líquido para o gasoso, você tem uma mudança na temperatura. Então, aqui é mistura eutética. Mistura eutética sofre variação na temperatura de mudança do estado de líquido para o gasoso, tá? E aí a gente tem a mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica, ela vai permanecer o ponto de ebulição constante e vai sofrer variação na mudança do sólido para o líquido, ou seja, no ponto de fusão. Você tem lá a substância no estado sólido, ela vai aumentando, né? E aí, na mudança do sólido para o líquido, ela sofre uma variação, tá? Ela continua aumentando, ela sofre uma pequena variação, formando então a faixa de fusão, uma faixa de viragem, né? E aí continua aquecendo, e aí na temperatura de ebulição ela vai permanecer constante. Esse caso a gente chama de mistura azeotrópica, tá? Então, só para fixar, mistura azeotrópica, ela vai permanecer constante o ponto de ebulição e vai sofrer variação na temperatura na mudança do estado sólido para o líquido. Mistura eutética, ela vai permanecer o ponto de fusão constante, a temperatura permanece constante na mudança do sólido para o líquido, mas na mudança do líquido para o gasoso ela vai sofrer variação. Então essa aí é a diferença entre as misturas azeotrópicas e eutéticas, beleza?